pessoal, estamos de volta aí com a Web TV Andradas hoje e hoje eu estou tendo o prazer, o privilégio e a alegria e o orgulho, né, de trazer para vocês conhecerem aí uma das minhas apoiadoras, que é a Grenat Línguas Estrangeiras, né, da Miriam Granato, que é minha sobrinha, e ela tem uma escola de francês e italiano. E eu a convidei para vir fazer uma entrevista com a gente aí, né? E vocês aqui de Andradas, de toda a região, porque a gente pega todo o pessoal aí, vai ter a oportunidade, né, de escutar um pouquinho o que a Mi vai falar para nós e de repente vocês aí também podem fazer um curso com ela aí online, certinho? Oi, Miriam. Oi, tia, tudo bem? Graças a Deus e com você? Tudo certo. Muito contente, muito feliz de receber você aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar com você e com os seguidores da Web TV Andradas hoje. Miriam, a sua escola, a sua conquista é uma história de vida para a gente, né? Porque você é hoje uma jovem professora, jovem diretora, dona de uma escola. E conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que te levou a optar pelo francês e italiano e qual é o teu percurso de estudos para você ter chegado até na Grenat? Sim, é muito interessante porque eu sempre gostei muito de inglês. Então, fui uma adolescente que escutava as músicas, copiava letras de música, sempre gostei muito do inglês. E quando eu optei por fazer o curso de letras em tradução, eu me vi com a escolha entre francês e inglês e italiano e espanhol. E naquele momento de decidir, eu optei pelo francês. Nunca tinha tido um contato, não sabia, mas naquele momento eu falei, poxa, acho que o francês vai ser um diferencial. E de fato, depois eu vou voltar a esse assunto, mas o francês sempre me abriu portas. Eu nunca fiquei sem trabalho por conta do francês, né? Aliás, você foi convidada até para atuar aqui em Andradas uma época atrás, né? Sim, sim. Em algumas escolas daqui me convidaram e realmente, assim, nunca me faltou, né? Então, ter o francês, o italiano também, mas o francês um pouco mais, sempre me abriu muitas oportunidades. Então, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de letras, eu optei, então, como primeira língua o francês e como segunda língua o italiano, né? Porque a nossa família é de origem italiana, então teve uma questão aí afetiva, né? E foram uns 4 anos de faculdade fui muito bem preparada, mas para fazer tradução, como tradutora. E quando eu terminei, nesse percurso também, tive oportunidade de fazer estágio no consulado da França, pude viajar, então foi muito rico essa experiência de faculdade. Porque você ficou fora, né? Você ficou uns meses na França, né? Isso. Quando eu decidi que, na verdade, sempre gostei muito de tradução, mas quando eu descobri que eu gostava mesmo de dar aula, eu senti a necessidade de, então, ir para a França e fazer uma especialização. E quando eu acabei a faculdade, eu voltei para Poços, né? E me vi com a possibilidade de dar aula, que era uma coisa que eu não tinha pensado ainda. E gostei muito de dar aula, me senti realmente realizada em sala de aula. E em 2010 eu fui para a França fazer uma especialização na área de ensino. E isso realmente abriu a minha cabeça. Quando eu volto para Poços, depois dessa experiência, eu trabalhava em algumas escolas de idiomas. Voltei com a cabeça muito mudada, continuei dando as minhas aulas e tive um período de trabalhar numa grande empresa, trabalhei na Alcoa. E fui contratada na Alcoa justamente por falar o francês, né? Mas eu vi que realmente não era o meu ambiente, um ambiente de escritório, eu gostava da sala de aula. E aí o empreendedorismo começou nessa época, porque aí eu pedi demissão e abri uma sala para dar minhas aulas de francês e italiano. Nunca pensei em empreender, né? Realmente comecei aos poucos e deu muito certo, né? Foi muito no boca a boca, as pessoas, indica Miriam, indica Miriam. E há 5 anos cresceu tanto que aí eu decidi abrir a escola. Então, eu ia te perguntar isso, né? A criação da escola e os cursos que vocês oferecem veio depois desse episódio aí que você está contando pra gente. Exatamente. Quando eu vi que eu já sozinha, eu não conseguiria atender a toda a demanda que tinha, né? Eu contratei um professor e hoje nós estamos numa equipe de 6 pessoas. Olha. O nosso foco realmente é o francês e o italiano, porém hoje a gente está com um projeto piloto de espanhol e também temos português para estrangeiro. Porque uma coisa muito importante de falar é que a pandemia, para nós, ela foi muito positiva. Sim. Tirando, obviamente, né, toda a parte ruim, né? A pandemia nos fez ganhar e perder, né? E a gente tem que falar que a gente ganhou também, né? Exatamente, porque nós já oferecíamos aulas online, então nós não fomos pegos de surpresa. Porém, com a pandemia, o online se abriu, né? A internet abriu essa possibilidade.
E hoje nós temos alunos que estão nos Estados Unidos, Canadá, aqui no Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, então Pouso Alegre, a gente acabou de fechar uma turminha de Pouso Alegre. Então, realmente, a Grená saiu de Poços e região e conquistou outros lugares aí, né? Com certeza. Então, realmente, a gente não foi pego de surpresa porque a gente já oferecia esse módulo. Então, eu comecei, né, com as aulas particulares, sozinha. E hoje nós somos uma equipe de 6 professores, altamente qualificados, pessoas que realmente amam ensinar. E eu acho que um diferencial da Grená hoje é que a gente se adapta realmente à necessidade do aluno, né? A gente tem uma flexibilidade muito grande. Por que Grená? Como que você chegou no nome Grená? Muito legal, boa pergunta. Quando eu decidi abrir a escola, a questão do nome se colocou, né? E nós pedimos uma orientação de uma empresa de Ribeirão Preto, que trabalha com naming, né? A gente chama de naming. Uhum. E eles fizeram uma pesquisa muito bacana. Então, eles pegaram a bandeira da França e da Itália e viram que uma cor em comum era o vermelho. E puxando a questão do vermelho, eles chegaram no Grená, que é uma tonalidade de vermelho, e também é símbolo da nossa família, família Granato, Grená. E aí eu gostei muito, porque eu não queria colocar um nome Granato, né? Eu achei que seria uma coisa muito direta, mas o Grená não foi, e realmente a gente gostou por fazer alusão às bandeiras, né? Inclusive, até se a gente fosse oferecer outros idiomas, em outras bandeiras tem a cor vermelha também. Sim. E foi por essa razão. E o logo, né, eu gosto muito do logo porque ele parece um leque, tem hora que ele parece um leque, tem hora que ele parece uma pipa, tem hora que parece um livro aberto. Então, realmente, para mostrar que a gente parte de um ponto e a gente tem muitas outras possibilidades com uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira realmente abre... A própria logomarca também já manda uma mensagem, né, para quem... A gente vai estar colocando para vocês aí depois, né, algumas imagens lá da escola também, que fica ali em Poços de Caldas, e também, né, a logomarca, mas a logo vocês veem toda, segunda, quarta e sexta, porque é uma das nossas apoiadoras aqui, então ela está com a gente aqui já tem um tempinho, vocês vão dar uma olhada ali. Ô Mi, qual a importância de falar francês e italiano hoje? Legal essa pergunta. Bom, vou começar pelo italiano. Uhum. O italiano aqui, a região de Andrade, tem muito... Aqui tem uma colônia italiana muito grande. Muito forte, né? Volta e meia eles falam que eles vão começar a exigir, né, que quem está pedindo cidadania faça a prova. Até hoje isso não acontece, mas já acontece quando a pessoa vai pedir por casamento, né? Então hoje tem uma prova que nós da Grená nós preparamos para essa prova, para a pessoa poder fazer esse processo, né? Então o italiano, né, nós como cidadãos, né, quem tem a cidadania, quem tem as origens italianas, tem que falar o italiano, né? É muito importante você saber da sua história e a língua passa por isso. Quando você aprende o idioma, não é somente você aprender palavras, vocabulário, verbos. É você aprender história, você aprender a cultura. O sentido dela, né? Exatamente. Cultura dela. Sim. E o italiano, né, ele é falado na Itália e já na França, já o francês ele é falado em mais lugares do que a França somente, né? A gente pensa francês, pensa na França. Mas tem Canadá, então hoje a gente tem muitos alunos que estão indo para o Canadá. A gente faz esse preparatório também. Tem, dentro da Europa, tem Suíça, que fala francês, tem Luxemburgo, que é um país pequenininho, que fala francês também, Bélgica, né? Então não é só a França. Sim. Muitos países africanos, né? São ex-colônias francesas, também falam francês. Então tem muitos outros países que falam francês e tem muita empresa francesa e tem muita empresa italiana instalada no Brasil. E realmente é um diferencial quando você sabe falar esses idiomas, né? Outro diferencial também que eu vejo é a questão dos intercâmbios. Então, o que acontece hoje? Eu vejo muitas pessoas que, às vezes, surge a oportunidade ou de estudar ou mesmo de trabalhar e aí liga pra gente, olha, eu preciso aprender francês, italiano para amanhã. Então, assim, eu acho que essa entrevista até serve um pouco para as pessoas se anteciparem. Comece já a fazer o seu curso para não ter que fazer um curso rapidamente, com certeza, às pressas, né? Então, tem muita oportunidade para fora. Nós temos um curso na Grená que é um preparatório para proficiência. A proficiência é um exame que comprova o nível que você tem no idioma. Uhum. E esse finalzinho de semestre está bombando o nosso curso de proficiência. As pessoas querem fazer a proficiência para ir embora. Então, a gente está com bastante aluno que vai estudar na França a partir do próximo semestre, fazer faculdade, e muitos alunos indo para o Canadá, tentando uma oportunidade de trabalho no Canadá. E com essa epidemia, né, que parou tudo, inclusive os países fecharam as portas para o Brasil e para todo mundo praticamente, né?
Agora está voltando ao normal, essas pessoas já podem, parece que para os Estados Unidos, jornalista e quem vai fazer intercâmbio, essas coisas estão abertas, né? Então, essa procura continua. A procura continua. Foi importante você perguntar isso, porque as pessoas que estão indo são pessoas que têm cidadania italiana. Tá. Então, elas não vão entrar na França por serem brasileiras, porque, se eu não me engano, eles não estão aceitando ainda. Ainda não? Ainda não, tá fechado. Mas são pessoas que têm cidadania italiana. Então, para quem tem origem italiana, que está hesitando se pega a cidadania ou não, é importante ter, né? Com certeza. Essas pessoas vão conseguir ir. Para o Canadá, são pessoas que vão mais para o final do ano. Então, realmente, eu não saberia te dizer agora se está fechado ou aberto. Eu acho que está aberto, mas deve ter suas restrições, né? Restrições. Então, é importante, tá tendo essa busca realmente dos cursos de proficiência. As pessoas se preparando para fazer a prova, que é um documento que eles exigem para você ou trabalhar ou fazer a universidade. Qual é a média de idade dos seus alunos? Porque eu sei que você tem desde de criança até os médicos, o pessoal lá de Cidade Postas, né? Sim. Qual a média de idade sua lá? Hoje nós trabalhamos com todos os públicos, né? Exatamente, a gente tem turmas de crianças, temos muitos adolescentes, às vezes eles terminam o curso de inglês e querem fazer um outro idioma como um diferencial, então eles fazem o curso de francês. Tem muito adulto e tem muita pessoa de terceira idade que faz por uma questão de memória, porque aprender um idioma é muito bom para a memória. Então, pessoas que procuram realmente porque amam a cultura francesa ou amam a cultura italiana e querem aprender, né? Então, hoje nós oferecemos para todos os públicos, mas é interessante dizer que a maioria são de mulheres. Ah, é? Mulheres, entre 20 e 35 anos. Que legal. E mais o francês ou o italiano? Hoje é mais o francês. Né? É mais o francês. Eu não sei se talvez pela imagem de que talvez o francês seja mais difícil e que talvez realmente você tenha que procurar um professor, ou o contrário, né? O italiano é fácil, então eu vou aprender sozinho, né? Mas eu acho, as pessoas podem pensar assim, mas realmente hoje é mais o francês que tem uma procura. É mais o francês, né? É mais o francês. Ali você está praticamente, a Grenada praticamente sozinha, não tem? Nós não temos na região tantas escolas direcionadas para o curso de francês e italiano. Olha, uma escola unicamente de francês e unicamente de italiano, eu acredito que tenha uma lá em Poços, que trabalha só com italiano, mas somente de francês somos nós. Só vocês. E muitas pessoas ainda conhecem a gente e falam, nossa, mas eu não sabia que tinha uma escola de francês em Poços de Caldas, né? Então, realmente, o trabalho que a gente vem desenvolvendo tem agradado. E são os alunos que indicam, né? A gente divulga, tem as nossas redes sociais, tem as plataformas, as tudo, plataformas, né? mas realmente hoje o nosso grande cartão de visita é a experiência dos alunos conosco, né? Inclusive eu falei das provas de proficiência, esqueci de falar, nós temos uma aprovação de 100%, né? Então hoje todos os nossos alunos que prestaram a proficiência passaram. Olha, e passaram com uma nota muito boa. Isso é muito bom para a escola, né? Sim. E quando eu falo proficiência, né, então tem esse exame B1, que é para o italiano, tem os exames de francês, que é o exame DELF B2, que é o que eles aceitam lá fora. Tem para o Canadá também o TCF, TEF, nós preparamos também. E temos muitos alunos que vão fazer doutorado ou mestrado aqui no Brasil, e para doutorado e mestrado eles pedem uma língua estrangeira. Então nós preparamos para essa prova também, e todos, graças a Deus, até hoje, todos os alunos que fizeram o preparatório passaram com a gente. Muito legal, né? Sim. Acho que é uma forma um reconhecimento, e isso tem que ser divulgado, né? Esses dias parece que eu vi que você publicou alguma coisa de uma pesquisa da aprovação, não foi isso? Sim, sim. Achei super legal aquilo ali. A gente tem uma pesquisa de satisfação que é feita todo ano, e agora a gente quer fazer todo semestre. E aí o ano passado a gente teve essa 94% de aprovação, que é um índice muito alto, né? Com certeza. Tanto para o curso de francês quanto para o curso de italiano. E né, as professoras foram muito bem analisadas, o material também foi colocado, a parte administrativa de atendimento, né, didática das aulas. Então a gente ficou muito contente, mas sempre buscando melhorar, e a gente faz muitos cursos, workshops, né, porque essa área de ensino, principalmente agora, ela está mudando demais, né? Com certeza. Dar uma aula online demanda uma criatividade do professor enorme. E hoje também o aluno, ele é peça fundamental na aula, né? A gente vem de uma tradição que achava que era o professor que sabia tudo e o aluno que não sabia nada. Isso é totalmente falso.
O aluno já vem com uma carga de conhecimento que é importante para a sala de aula e ele é muito atuante. Então, por isso que a gente fala, até foi a publicação de ontem, na Grená você fala o francês e o italiano a partir da primeira aula. A gente quer que o aluno fale. Então, ele não tem, o aluno, na Grená, ele não tem um papel passivo de escutar o professor. Sim, ele tem que falar. Participativo mesmo. É participativo mesmo. E eu acho que isso, muitos alunos nossos viajam. Teve um que viajou antes da pandemia, né? Foi o último que viajou antes da pandemia. E ele conta pra gente que as pessoas perguntaram, mas você fez a aula de francês com professores nativos? Porque você fala muito bem. E ele falou assim, não, minha professora não é nativa, não. É uma professora brasileira e a gente fica super contente, Com certeza. Esse é o motivo que eu te trouxe para te apresentar aí, não só para Andradas, mas para toda a região. Poste Caldas também, que segue muito a minha página aí, graças a Deus, né? A Web TV Andradas hoje. Você está, né, entre as aulas que você começou e depois agora com a escola, 15 anos no ramo? Isso, eu comecei... Embora você seja nova na idade, mas você começou bem cedo, né? Sim, eu tenho 36 anos e é interessante a pergunta porque eu comecei nova, né? Eu terminei a faculdade, comecei a dar aula e no começo da carreira tinha muita gente que como que eu vou dizer isso? Não é que recusavam, mas achavam estranho entrar na sala de aula e ver uma professora tão nova, né? Eu lembro uma das minhas primeiras turmas que uma pessoa falou assim, mas você é a professora, né? Então eu comecei nova e então são 15 anos de experiência dando aula e com a empresa, né, com a Grená, 5 anos. Que é um desafio também, né? Porque realmente quando eu me formei para ser professora, né? Eu me coloquei muito nessa posição. Mas ter a empresa e ver que está crescendo, hoje nós somos 6 professores e estamos com alunos em todo o Brasil e fora, realmente faz a gente querer continuar e melhorar o nosso serviço. Qual os planos da Grená para estar, então, colocando na grade de vocês aí o espanhol também? O espanhol nós já começamos, né, com um projeto piloto e está sendo um sucesso, então eu acredito que futuramente a gente possa abrir mais turmas. Eu sou aluna do espanhol também, eu estou gostando muito. É isso aí. Muitas pessoas me perguntam a questão do francês, do espanhol e do italiano. A minha recomendação é que fazer os 2 idiomas juntos é complicado, porque eles são muito próximos, né? Então é interessante fazer o curso de italiano, depois vai para o curso de espanhol, ou o contrário, né? Mas está tendo uma procura grande, mesmo a gente não tendo divulgado muito, tem uma procura pelo espanhol e estamos com alguns estrangeiros fazendo curso de português, né? Então a gente está com essa modalidade nova, que é português para estrangeiro e que está começando. Isso aqui realmente é notícia... notícia em primeira mão. Em primeira mão. E só poderia ser dado aqui na Web TV Andradas hoje, né? Então a gente também fica contente de ser a primeira a levar essa informação para você. Quais as dicas de aprendizagem de francês e italiano você dá para o pessoal? Sim. Olha, a primeira coisa que eu falo e falo para os meus alunos também é não querer falar a língua com perfeição. A gente ouve frequentemente as pessoas chegam e falam assim, eu quero falar como nativo. Falar como nativo, isso traz um bloqueio, porque a pessoa fala assim, eu só vou abrir a boca quando eu falar como nativo. É difícil, né? É muito difícil. Né? A gente não pode... esses dias eu ouvi... hoje tem muita coisa na internet, depois também, se vocês quiserem, eu deixo uma relação de sites e canais do YouTube legal para ter contato, né? E a pessoa fala assim, olha, quando você quer falar como nativo, é como se você apagasse a sua história. E você não tem como apagar a sua história. Nós não temos como apagar o fato de sermos brasileiros e de termos o português como língua materna. Uhum. Então, a minha primeira dica comece o seu curso de idioma sem essa pretensão de falar como nativo, de falar perfeitamente. Porque a minha pergunta nós falamos perfeitamente português? Não, né? Nós falamos de maneira fluente, obviamente, não pensamos muito para falar, porém, perfeitamente a gente não fala. Então, se a gente não fala nem a nossa língua materna perfeitamente, como querer falar uma língua estrangeira perfeitamente? Então, eu acho que é o primeiro bloqueio que eu vejo mesmo. Tem alunos que eu vejo que sabem muito, mas vem com essa questão, né? Eu não falo ainda como nativo, então não vou abrir a boca. Isso é terrível. Para falar, para aprender um idioma, você tem que falar, você tem que se expor. Então, a minha primeira dica seria essa. A segunda tem a ver com o que eu falei, né? Hoje tem muitos canais no YouTube de professores, de pessoas que promovem a língua, de sites. Então, hoje é muito mais fácil aprender um idioma do que 10 ou 15 anos atrás, né?
Então, quando eu falo assim, ó, tem que estudar todos os dias, não é um estudar tradicional, de sentar, abrir o livro, mas é de ter contato com a língua. Hoje todo mundo tem Netflix. Tem muita série em espanhol, em francês, em italiano. Então, assim, podcast, né? Escutem. Então, se você começar com 5 minutinhos todo dia e vai aumentando, isso que é importante. Você ter contato com a língua todos os dias, né? Tentar ter esse contato todos os dias. Porque você pode contratar o melhor professor, você pode ter o melhor material didático. Se você se limitar àquele momento da aula, não é suficiente. Com certeza. Não é suficiente. Eu falo por experiência própria. Eu comecei o espanhol e na correria do dia a dia, né? Eu focava só no dia da aula. E eu percebo que os dias que eu tenho mais contato, que eu tenho essa dica que eu tô falando, o meu desempenho na aula é muito melhor. Né? Então, a segunda dica é essa. Então, a primeira dica é deixar essa questão de falar como nativo, de falar perfeitamente, focar... E aprender naturalmente, E aprender naturalmente, né? Eu acho que aceitar que a gente vai errar, e é errando que vai aprender, Com né? certeza. Então, se você tira essa carga, essa exigência, isso já melhora completamente, né? Então, perder isso, focar em eu quero me comunicar, né? Em italiano eles falam, né? O importante é farsi capire. Então, o importante é se fazer entender. Então, repete para nós, como é que é? L'importante é farsi capire. Legal. Né? Então, você tem que se fazer entender, né? Ah, mas Miriam, mas eu não quero falar errado, mas ninguém quer mesmo. Mas assim, você não pode ter medo de falar. Você tem que falar... medo de errar, né? Porque você está ali exatamente para aprender, né? Exatamente. Então, seria perder esse medo, perder essa expectativa de falar perfeitamente logo de começo, né? Ter o contato com os idiomas constantemente, né? Procurar um professor, procurar um curso, porque às vezes você sozinho, como você vai praticar, né? Então, isso é muito importante. Hoje também tem muitos aplicativos, né? O pessoal gosta muito do Duolingo. Então, o Duolingo é muito legal se você associa o Duolingo com um curso, né? Você mantém muito bem. Eu acho que seria isso, perder o medo e realmente ter esse contato diário com a língua. Eu não sei se você já está fazendo, até porque a tua agenda é bem lotada, né? Mas podcast, você está fazendo ou não? Ah, eu gostaria muito. Eu acho interessante, né? É muito interessante, é uma questão de organização mesmo. Eu vi esses dias um canal no Spotify que chama As Madalenas. É um podcast de literatura francesa feito pelos alunos da USP. Ah, que legal. Super interessante. Então, assim, é um projeto que eu acho muito bacana. E talvez me veio uma ideia agora, talvez colocar os alunos para com certeza. para gravarem, né? Porque eu acho muito interessante. A gente tem uma playlist no Spotify de músicas em italiano e francês, mas realmente podcast que a gente produz ainda infelizmente não conseguimos. Mas com certeza Tá aí, sim, porque realmente, como eu falei, né, a pandemia trouxe, a gente está com muitos alunos, um crescimento, graças a Deus, muito bom. E a gente está muito focado nas aulas, né? Mas esse meio tem muitas possibilidades de expansão. Então, tem podcast, vídeos também no YouTube que poderia estar fazendo, né? Então, tem muitas possibilidades. É realmente questão... A gente está com uma equipe enxuta, né? 6 professores. Mas a gente está contratando também mais, porque a gente sempre precisa de mais. Mas, então, os projetos são enormes. Tem que sentar e começar a organizar. E vamos combinar, você não está com tanta propaganda aí divulgando, né, para poder... Então, a hora que você tem o Instagram, tudo, né? Dando sequência aí, né, e antes da gente terminar a entrevista, quais os cursos, especificamente hoje, você tem à disposição dos alunos, né, a Grenal oferece para os alunos? Certo. Então, hoje nós temos os cursos regulares, né? O curso regular é para quem está com o tempo, né, não tem que aprender muito rapidamente, tem um tempo para fazer o curso, que são aulas, geralmente, um encontro semanal de 1h30 de duração. Muitas pessoas perguntam por que a gente optou por esse horário. Nós vimos que quando eram encontros de 2 vezes por semana, as pessoas faltavam, né? Hoje está muito corrido. As pessoas faltavam e nós vimos que 1 vez na semana, de 2 horas, era muito tempo. Então, nós chegamos nesse meio termo de 1h30, né? Então, hoje, as pessoas que fazem o curso regular, 1 ano e meio para o livro 1, 1 ano e meio para o livro 2, então são 3 anos, e quando eles terminam esses 3 anos, eles podem prestar a proficiência, e como eu já disse antes, todos passaram na proficiência, né? Depois a gente tem os cursos de conversação, então são para alunos que já terminaram os livros, não querem fazer proficiência, né? Porque não é todo mundo que quer fazer proficiência, mas as pessoas querem manter contato com a língua. Então são os cursos de conversação,
que hoje é um dos cursos que mais tem saída procura na Grenar. Então, toda semana é um tema atual, um tema diferente, que é abordado em sala de aula e tem feito muito sucesso os cursos de conversação. Legal. Né? Depois vem os cursos preparatórios, né, para proficiência, como eu já disse. E os cursos para os públicos específicos, né? Então, por exemplo, criança, né? A gente tem um curso específico para as crianças. Ou, por exemplo, a pessoa vai viajar. Ela precisa aprender só ali o beabá para saber se comunicar rapidamente. A gente também tem um curso desse tipo. Esse curso aí, por exemplo, mais rápido, qual é o tempo dele de duração? 1 mês. 1 mês? Aí depende muito de quanto tempo que a pessoa tem também, sim, né? Mas o que é muito importante falar é que a gente realmente se adapta à necessidade do aluno. Então, o curso regular que eu falei para vocês, que é de uma vez na semana, 1h30, é porque é o que deu certo, é o que vem dando certo. Mas, por exemplo, eu tenho uma turma hoje que está fazendo 3 vezes por semana, porque eles querem fazer mais rápido. Inclusive, isso é um assunto que eu queria trazer aqui para vocês. Hoje tem muita oferta de curso de idioma, com a promessa de que você vai aprender em 6 meses, em 4 meses, né? E eu acho muito delicado essa questão, porque assim, você vai aprender o idioma pro resto da vida. Com certeza. Né? Obviamente que eu acho que tem muito a ver também com a questão de internet, né? Hoje está muito mais fácil, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque você aprender uma língua tão complexa quanto o francês e o italiano em 6 meses, eu fico muito receosa desse tipo de oferta, né? Mas de fato, se você for aprender se você fizer aula todos os dias, 3 horas por dia, você aprende mesmo em 6 meses. Mas a minha pergunta é, será que as pessoas têm essa disponibilidade, né? Então, tomar um pouco de cuidado, que hoje tem muita oferta desse tipo, né? Aprenda em 4 meses, aprenda em 6 meses. E a gente tem que ser muito honesto, né? Eu falo isso para meus alunos. Se você tem disponibilidade de fazer aula todos os dias, 3 vezes por semana? Todos os dias, 3 horas por dia, né? Você vai aprender. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com esses tipos de propostas, né? E uma outra coisa que valoriza também, né, o aluno depois, na hora que ele for entrar no mercado de trabalho, com certeza o currículo dele passou por uma escola particular e uma escola que tem nome, tem reconhecida, tudo. Acho que a diferença é bem grande de um curso pela internet do que fazer um curso numa escola como a sua, né? Sim, sim. Com certeza tem muita coisa boa, né? Sim, lógico, Só que realmente eu vejo muito hoje em dia essa promessa de aprender em 4 meses, e eu falo assim, eu não tenho coragem de propor uma coisa dessa, se não for do jeito que eu falei, né? Aula todo dia, uma coisa intensiva mesmo, algo bem intensivo você aprende. Mas assim, você não tem gente que fala, você vai aprender tudo, você vai falar como nativo, aí eu acho que cria uma falsa expectativa aí. O que a gente tem que ter muito claro é que a aprendizagem de um idioma é trabalhoso, leva um tempo e tem muito esforço envolvido, né? Você até hoje não tem um chip que coloca na nossa cabeça pra gente sair falando aí, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E força de vontade também, né? Porque a pessoa precisa gostar e querer, né? E uma dica também que eu queria falar, quem tá nessa aprendizagem, é uma montanha-russa. Então vai ter um momento que você vai ver que você fala, nossa, eu tô aprendendo, tô conseguindo falar, tô me expressando. E aí vai chegar um momento que vai vir um assunto difícil e pum, a montanha-russa desce. É assim o aprendizado, é altos e baixos, né? Tem momentos que você está aprendendo muito, tem momentos que parece que você ficou ali parado, faz parte, né? Não desmotive por conta disso. Continue. Faz parte do aprendizado, né? Sim. Miriam, com essa pandemia e alguns protocolos aí impostos aqui em Andradas também, você também já está podendo atender um número limitado, mas presencial? Ótima pergunta. No começo do ano, a gente tinha essa autorização da Prefeitura de Poços e nós abrimos para as aulas presenciais. Mas assim, a gente está com bastante aluno, mas foram pouquíssimos que quiseram voltar ao presencial. Entendi. Mas nós fizemos esse teste, oferecemos essas aulas para quem queria. E aí, Poços entrou na zona roxa e aí a gente não pôde oferecer. E eu acho que faz 3 ou 4 semanas a Prefeitura autorizou novamente. Mas como nós estamos em final de semestre, eu achei que seria mais interessante terminar o online. Sim. Porém, para o próximo semestre, nós estamos preparados para voltar para o presencial para quem assim preferir, né? A estrutura da escola, a gente respeita o distanciamento, é bem arejado, todo mundo usando máscara, né? Os professores também usam o head shield, né? O transparente, né? Transparente, então é tudo feito com muita atenção.
E eu acho que é um diferencial também, porque hoje muitas escolas migraram somente para o online, né? E nós temos o objetivo de oferecer os dois. Nós vamos oferecer tanto o online quanto o presencial. Mas é muito interessante ver que as pessoas estão... Eu dei aula ontem e meus alunos falaram assim, uma turma de terceira idade. Nós adoramos fazer por online e se voltar presencial a gente não volta. Porque é muito cômodo, né? Você não precisa estacionar o seu carro, você não precisa sair de casa, né? Então, assim, o que eu vejo é que muitas pessoas lá na Grená gostaram do online pela comodidade, mas nós vamos oferecer os dois. Vai ter o presencial, vai ter o presencial e online, né? Isso. Miriam, onde que fica a Grená em Poços de Caldas? A Grená fica na rua Ceará, edifício La Santé, número 19, sala 103. É um prédio de esquina ali com o Colégio Davi Campista. Uhum. E hoje estamos ali e também nas redes sociais, Mas né? então, quais as suas plataformas, né? Então, quem está nos assistindo aí quer fazer uma consulta com você para uma aula de francês, italiano, né? Uhum. Qual que é as suas plataformas para as pessoas te seguirem? Hoje nós estamos no Instagram e no Facebook. No Instagram é o @Grená Línguas Estrangeiras, tudo junto. E Facebook também, né? Facebook / Grená Línguas Estrangeiras. E dizendo também, aproveitando aqui, né? Se você se interessou, ficou curioso de fazer o francês, fazer o italiano, a gente tem uma aula demonstrativa gratuita para você conhecer a metodologia, conhecer o material. Então fica aqui o convite. Legal. Quem quiser, a gente tem um número, é só mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp, né? 999523192 e agendar essa aula demonstrativa. A gente vai estar colocando aí para vocês também, né? Para vocês entrarem em contato. Miriam, suas considerações finais aí, né? Você se deslocou até de Poços de Caldas até aqui em Andradas para dar esse prazer para nós aí, né? Para estar inaugurando uma professora aí de língua estrangeira. A gente não trouxe ninguém, é óbvio que eu vou trazer minha sobrinha primeiro, né? E uma consideração final aí para quem está nos assistindo e fala um pouquinho para nós também o que você aprendeu com isso tudo que nós passamos aí na pandemia, que teve que mudar o ritmo das famílias, você mudou o ritmo de atendimento, o que isso mudou na tua vida? Uhum. Bon, je vais dire la phrase en français, hein? Oi? Gente, eu não falo nada de francês. Como é que é? Je voudrais dire que je vous encourage tellement à étudier le français. Vi encoraggio a imparare l'italiano. Né? Eu estou encorajando vocês a aprender o francês, a aprender o italiano. É uma coisa que faz muita diferença na nossa vida, tanto quanto para oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, mesmo para a questão cultural, né? Então, se você está em casa, né? Por exemplo, as pessoas de terceira idade, às vezes se aposentaram, o que eu faço? Faz um curso de francês, faz um curso de italiano, invista no seu conhecimento. Porque tá aí uma coisa que você não perde. Com certeza. Né? Dinheiro a gente perde. Esse é pro resto da vida, né? Esse é pro resto da vida, né? Realmente. E realmente no nosso curso a gente tem esse enfoque cultural, então é muito bacana. Então a minha mensagem seria isso. Se você estava hesitando aí um pouquinho se estudava ou não, estude. Se você é jovem, você vai ter oportunidade de trabalho e oportunidade de estudo. Se você já está consolidado, já tem seu trabalho, já pode ser uma imigração, né? Você pode ter uma oportunidade de trabalho lá fora. Adulto, terceira idade, faz para sua cultura, né? Para quem está achando que está perdendo um pouco memória, faça, porque é muito bom para a memória também. Então, essa é a minha mensagem. Façam, estudem francês, italiano. Às vezes vai surgir, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai poder viajar. Com certeza. Então, isso é muito interessante, acho que de falar que faz muita diferença você ir para lá e você falar a língua deles, né? Escutar eles também falando Sim, com você tem ali, né? É uma outra experiência. Até a gente não abordou isso, seria interessante também, mas fica talvez para uma outra oportunidade. Mas não, tempo a gente tem, pode abordar. É porque as pessoas falam, os franceses não gostam muito de falar inglês, né? Então, se você chega lá, eu falo para os alunos, são as 4 palavras mágicas em francês, que é o bonjour. Então, vamos lá, vocês chegaram na França hoje, não sabem nada de francês. Com 4 palavras, vocês vão se dar bem. Já vão abrir caminho. Então, vocês chegaram num café, vocês vão pedir um café. Então, a primeira coisa é bonjour. Não esqueçam de falar bonjour. Bonjour. Então, bonjour? Bonjour. Ok. Pediu o café, né? Un café, s'il vous plaît. S'il vous plaît é por favor. Olha, né? S'il vous plaît. Importantíssimo, gente. Não esqueçam do s'il vous plaît. Agradeçam, merci, merci. E au revoir. Isso é importantíssimo. Eu tenho um aluno que foi para lá, ele fala que ele chegou e falou assim, un café.
E aí a atendente falou assim, bonjour, monsieur. Ó, você tem que falar bonjour, né? Então, você com essas 4 palavrinhas, você já começa muito bem. Então, os franceses são mais relutantes em falar inglês, então realmente você vai ter uma outra experiência se você chegar lá falando o francês. O italiano, até na minha experiência, eles gostam de falar inglês. Ah, é? Então eu lembro que quando eu tava lá, eles né, via, a gente tá com um guia na mão, vê que você não é de lá. E eles começavam a falar em inglês. Aí eu falava, não, mas eu parlo italiano, per favore, parliamo italiano. E aí a gente falava italiano, mas é outra experiência. Então, para viagem, aprenda o idioma também. Então são vários motivos aí que você tem para aprender esses 2 idiomas. Com certeza. E sobre... perdão. Não, vai lá. Sobre o que você perguntou sobre o que a pandemia... Sim, né? sim. Eu pergunto para todas as pessoas que eu tenho entrevistado, né? Porque serve de incentivo até para quem está nos assistindo, né? O que representou, o que você tirou de lição na tua vida. Como eu falei para vocês, pra gente foi bom, de uma certa maneira, porque a gente conseguiu atingir um público maior, mas os desafios são enormes, porque você ainda tem muita relutância de quem não quer fazer online, você tem que repensar o seu modo de dar aula online para quem não estava querendo, né? Porque quem quer, beleza, né? Mas para quem não quer, como você deixar a sua aula mais dinâmica e divertida no online. Uma dificuldade que eu vejo hoje também é tanta opção de ferramenta para o online que às vezes você fica perdido. Nossa, que ferramenta que eu uso? Então, tudo isso que eu elenquei são desafios grandes, né? E uma coisa que eu vejo também é a questão como a gente trabalha em casa, né, nesse momento, a questão da mistura da vida profissional e da vida pessoal, né? A gente conseguir separar isso nesse momento é um desafio também. Com certeza. Mas eu acho que a pandemia veio aí, na área de educação, eu acredito que mudou para sempre. Eu não vejo um retorno ao sistema antigo de somente aulas presenciais. Eu acho que isso realmente mudou. Eu não vejo, posso estar errada, mas eu não vejo essa mudança, pelo menos para idiomas. Eu acho que o online veio aí para ficar. Mas no comércio também a gente escuta isso. Tem muita gente que diz que vai honrar o compromisso com alguns pontos comerciais aí, mas começaram a vender o produto, fizeram uma sala em casa, uma exposição, estão vendendo muito bem e provavelmente aí o que vai acontecer é que com certeza, né, os empresários proprietários desses imóveis é que vão acabar sentindo e sofrendo, né, um pouco mais a situação. Mas é isso aí, gente. Nós recebemos aqui hoje a Miriam Granato. Ela é a proprietária ali da Grenat Línguas Estrangeiras, né, que fica na Rua Ceará, edifício La Santé, número 19, sala 103. Uma referência, porque eu sei que nós temos aqui muitos clientes ali pacientes ali do Dr. Moacir Nabo. A escola da Miriam fica de frente àquele prédio todo de vidro ali. É isso aí, gente. Eu acho que sempre é tempo de aprender, né? Nós não temos aqui em Andradas o francês e italiano, mas a escola Grenat, ela dá aula online, ela está aí com as plataformas, a gente vai estar passando aí para vocês estarem seguindo. E voltar a falar mais uma vez, Miriam, que foi para mim uma grande honra e um prazer trazer você aqui na Web TV Andradas hoje, né? Dizer que eu tenho o maior orgulho de ser sua tia, de você estar aí onde você está, você é uma pessoa muito batalhadora, né? Que Deus te abençoe e que você conquiste muitos e muitos clientes, inclusive alguns aqui de Andradas. Obrigada, tia, eu que agradeço. Estava nervosa para fazer essa entrevista, mas foi tão natural. Um gostoso, né? Eu acho que esse é o objetivo da Web TV Andradas hoje. Sim, eu agradeço pela oportunidade e para quem está vendo, estudem francês, estudem italiano, procurem marcar uma aula demonstrativa lá na Grenat. Tenho certeza que vocês vão gostar. Miriam, vou te pedir mais uma coisinha só antes da gente terminar a entrevista. Deixa uma mensagem, né, despedindo aí do nosso pessoal, desejando a quem está nos assistindo aí uma semana abençoada e de paz, mas em francês e italiano. D'accordo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Vi desidero una buona settimana. Esse é o presente que eu trouxe para vocês para começar a semana. Tá? Miriam Granato, da Grenat Línguas Estrangeiras, minha sobrinha, da qual eu tenho muito orgulho, muita honra e agradeço a Deus, né, por ter tido o prazer de ter uma sobrinha, né, que tem aí Esse dia eu estava assistindo uma aula dela em francês, ela conversando lá com o pessoal, e eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei perturbadinha, falei, como é que pode, né, vir pequenininha,
tímida também. Menina é a fera. Miriam, obrigada, Deus te abençoe. E Obrigada. tanto o jornal como a Web TV André das Hoje está à disposição da Grenar e à sua disposição. Merci, grazie. Um beijo grande, fica com Deus. É isso aí, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser.